bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui tá tudo certo. E hoje na nossa aula de geografia a gente vai falar sobre problemas na cidade. Na aula passada a gente conversou sobre alguns problemas que existem no campo, ou seja, na zona rural. Lembram que a gente estudou zona rural e zona urbana? A zona rural, então, é o campo e a zona urbana é a cidade, e é sobre os problemas da zona urbana ou cidade que nós vamos falar hoje. Então vem comigo que a gente vai falar sobre cada um desses problemas, e aí eu quero ver se vocês vão identificar esses problemas na cidade de vocês, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro problema na cidade: impermeabilização do solo. E aí eu quero saber se vocês conhecem essa palavrinha aqui, impermeabilização. Se você não conhece, eu vou explicar agora. Impermeabilizar algo significa que a água não vai poder penetrar. Então, o solo impermeabilizado significa que a água não penetra. Como é feita essa impermeabilização do solo? Através de concreto, pedra e asfalto que são colocados na cidade para que a gente possa viver, para que a gente possa andar com carros. Então é feita a pavimentação com concreto ou muitas vezes com uma manta asfáltica, que é esse que tem na nossa rua, para a gente poder andar de carro melhor, sem muitos buracos. Então, essa questão de botar concreto no solo ou essa manta asfáltica ou pedras faz com que o solo fique impermeabilizado, ou seja, a água não consegue penetrar. Dessa forma são criados bueiros, canalizações, para que a água, quando chove, entre dentro desses bueiros, dentro desses canos e caiam no rio. Mas o que acontece é que existe um grande volume de água, principalmente quando chove muito forte, quando é uma tempestade. E aí, essa quantidade tão grande de água, os canos não dão conta e acontece as enchentes. Então, um dos problemas na cidade é o solo impermeabilizado, que causa, mais tarde, as enchentes decorrentes de o solo não poder absorver a água. Ele não absorve, então a água obrigatoriamente tem que passar pelos canos, chegar até o rio, mas como muitas vezes os canos não dão conta, acontecem as enchentes. E agora nós temos então o nosso segundo problema na cidade: as ocupações de encostas de morros. Vocês já devem ter visto, provavelmente, próximo à cidade de vocês ou em outros lugares, morros onde existem residências, moradias, casas. Então, essa ocupação nesses morros, nas encostas, ela é um grande problema na cidade, porque onde estas casas são construídas, provavelmente são vegetações, existem vegetações lá que deveriam ser preservadas e elas estão sendo desmatadas para que casas sejam construídas. Mas por que isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema na cidade porque essas casas construídas nas encostas de morros, elas podem deslizar. Geralmente, quando ocorrem chuvas, existe o perigo de deslizamento de um morro, o que faz com que terra caia por cima da casa das pessoas que moram naquela região, então causando soterramentos ou destruições de casa. É muito comum isso acontecer, então, quando ocorre uma chuva muito forte, porque aí a terra, né, ela se transforma em barro e causa o deslizamento dessas casas, ou até a queda de terra por cima da casa, causando então destruição e até morte, dependendo do tipo de deslizamento que ocorra. Outro problema que ocorre muito na cidade são moradias à margem de rio. Como na cidade muitas vezes faltam espaços para ela crescer, para se construir mais residências,
Então, para que uma cidade possa crescer, muitas vezes os moradores, as pessoas que querem construir residências, constroem próximos a encostas de morro, ou aqui, como a gente pode ver nascer, próximos margens de rio. Essas moradias próximos a margens de rio são perigosas, porque quando chove, o nível da água de um rio ele sobe. E se existe uma residência ali, a residência provavelmente vai ser alagada ou até mesmo carregada junto com o percurso do rio. Então, moradias à margem de rio são extremamente perigosas. Outro problema que esse tipo de moradia traz é que quando chove muito, o lixo que essas residências produzem é carregado junto com o rio ou até levado a outras partes da cidade devido a alguma enchente. E também, esse tipo de moradia geralmente libera o seu esgoto próximo ao rio. Durante uma enchente, uma chuva forte, provavelmente esse esgoto vai entrar em contato junto com o rio e aí as pessoas que bebem água desse rio todas serão prejudicadas em decorrência desse contato que o rio tem com o esgoto. Nós vamos agora para o nosso último problema que podem ocorrer nas cidades. É um fenômeno chamado ilha de calor. Você já ouviu falar nesse nome? Pois bem, geralmente cidades que têm muitos prédios, como é a cidade de Porto Alegre, na cidade que nós vivemos, então, quando uma cidade está em crescimento e já não tem mais para onde crescer para os lados, ela começa a crescer para cima. É o crescimento vertical que nós chamamos. E aí são construídos diversos prédios. Isso ocasiona em uma diminuição de circulação de ar, então o ar tem dificuldade em entrar nesses locais. Isso somado à questão do automóvel, que gera muito calor, e também somado à questão de que na cidade nós temos menos verde, nós temos menos vegetação, faz então com que nós tenhamos na cidade a chamada ilha de calor. É então um problema ambiental, ele faz então com que a cidade seja mais quente do que outras regiões. Você já deve ter percebido que Gramado ou uma zona rural onde você possa já ter ido é mais fresquinho do que na cidade. E isso nós chamamos então de ilha de calor. Agora você sabe que na cidade nós temos a ilha de calor. E quando você sentir mais calor na cidade do que numa zona rural ou numa zona que tenha mais verde, você sabe por quê. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje sobre os problemas que ocorrem na cidade. Agora você vai lá no livro, na página 111, responder as questões que tem lá sobre esses problemas que ocorrem. E espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo, até a próxima aula.